começar então pelo primeiro exercício. Então, o primeiro exercício diz para encontrarmos uma função de duas variáveis que forneça a quantidade em metros quadrados de papel necessária para revestir as paredes laterais de um quarto retangular de x metros de largura, y metro de comprimento e z metros de altura. Ok? Então, esse papel ele vai revestir as paredes laterais do quarto. Então vamos colocar aqui a figura do quarto, para a gente saber como é que vai ser revestida essas paredes desse quarto. Então, colocando aqui a figura do quarto, nós vamos colocar aqui o esboço dessa figura. Ok? Então, fazendo aqui o esboço da figura, nós temos a seguinte situação aqui. Então, nós teríamos essa ideia aqui, Então, tem um quarto e as paredes que nós precisamos revestir são com essas medidas aqui. Então, seria este lado, o lado de trás, essa parte da frente e o lado de trás. Então, fazendo o revestimento dessa parede aqui, então nós temos y metro de comprimentos, que é dado no exercício, x metros de largura e z metros de altura. Então, ao todo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter duas paredes com o formato z por x. Então, vamos colocar aqui, duas paredes com formato z por x. Deixa eu só colocar aqui o z. Então, nós temos duas paredes com esse formato e outras duas paredes com o formato y por z. Z de altura, y de comprimento. Z por y. Tá ok? Então, fazendo a área dessas duas paredes z por x, então a área seria x z vezes 2, porque nós temos duas paredes com esta área, mais 2 vezes y z. Tudo bem? Seria essa a função de três variáveis solicitada no exercício. Tá ok? Então, a letra A, que pede uma função que represente a área de papel necessária para cobrir as paredes desta sala que está representada aqui, ela é indicada pela função de três variáveis 2xz mais 2yz. Tá ok? Então, esse é o primeiro item A, primeiro exercício. Depois disso, aí nós temos o item B. Então, o item B diz a distância entre dois pontos P, x, y, z e Q, U, V e W. Então, qual é a função que representa essa distância entre dois pontos? Bom, então, qual seria a função que indica a distância entre dois pontos? Então, vamos relembrar aí essa função, distância. Então, aqui nós temos a letra B. Então, nós temos o primeiro ponto. Então, o P e o Q, eles são os dois pontos que nós vamos calcular aqui a distância. Então, vamos agora à fórmula da distância. Ok? Então, essa função aqui, que nós acabamos de definir, ela é uma função de quatro variáveis, indicada aqui por f de x, y, z, w. Ok, nós temos mais aqui, mais de quatro variáveis. Ok? Então, na verdade, é uma função de 6 variáveis, Ela depende de 6 informações. Tudo bem? Então, esse é um exercício para aplicação de situações práticas em relação a funções de várias variáveis. Agora, vamos à letra C.
A temperatura nos pontos de uma esfera, se ela, em qualquer ponto, é numericamente igual à distância do ponto ao centro da esfera. Então vamos ao esquema dessa situação. Então, a equação da esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui é igual a r ao quadrado. Se nós definirmos o centro da esfera, ok? A distância entre esse centro e qualquer ponto da esfera, o enunciado diz que numericamente que a fórmula é a mesma do que a fórmula que indica a temperatura em qualquer um desses pontos da esfera. Então, a fórmula da temperatura é igual à fórmula que indica a distância entre um ponto qualquer da superfície da esfera e o seu centro. Então, a gente sabe que essa distância é igual ao raio, ok? Então, a fórmula que indicaria essa temperatura seria uma fórmula que teria o raio isolado. Então, se nós pegarmos o raio aqui e isolarmos, tirarmos esse quadrado dele, nós teremos uma fórmula que representa a temperatura nos pontos dessa esfera, em um ponto qualquer da esfera. Então, tirando o quadrado do raio, nós teremos que o raio é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ok? Essa é a fórmula que representa o quê? A temperatura nos pontos dessa esfera.